Olá, pessoal. Eu sou a Erika Miele, aromaterapeuta, psicoaromaterapeuta da sua aromaterapia. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre aromaterapia como uma medicina do futuro. Por que medicina do futuro? E eu venho estudando alguns autores que são médicos, alopatas, que trabalham também com óleos essenciais dentro do campo da aromaterapia, olhando exatamente para essas questões das doenças psicossomáticas, como a nossa emoção se transforma em doença, como o nosso corpo vem falar, como a dor e os sintomas são gritos de alerta, com relação a um desequilíbrio, pode ser numa esfera emocional, numa esfera energética, né, que estão alcançando já o nosso corpo físico, e como a aromaterapia pode ajudar a gente no futuro a combater doenças, não só emoções. Olá, pessoal, eu sou a Erika Miele, aromaterapeuta e psicoaromaterapeuta, fundadora da Sou Aromaterapia. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que eu acho muito legal, que é a aromaterapia como medicina do futuro. Medicina do futuro, na verdade, que nasceu no passado e um passado muito antigo, né? A aromaterapia, a gente vai achar registros aí há 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, registros onde os antigos egípcios já usavam os óleos essenciais aí, tanto na parte ritualística, quanto na parte de higiene diária, quanto na parte de cosmético, foram os grandes mestres na perfumaria mundial, e também nas técnicas de embalsamamento e mumificação, né? Então a gente vai ver que esse conhecimento acerca das propriedades terapêuticas, medicinais, até trabalhando as questões emocionais, são conceitos já muito antigos. Se a gente anda um pouquinho depois dos egípcios, os gregos vieram trazendo a mesma informação, aumentando e enriquecendo a catalogação lá das ervas com as suas propriedades medicinais, trazendo esses óleos para os campos de batalha, ingleses, depois franceses, médicos, Avicena. A gente tem uma série de registros históricos aí de médicos desde a antiguidade, trazendo esse conhecimento, né, da utilização dessas plantas. Lá, se a gente for falar de Egito, a gente tem um dos primeiros representantes, Amenhotep, que era o engenheiro arquiteto de Saqqara, mas também um médico aí do faraó, já usando os óleos essenciais, as plantas, né, os produtos aromáticos, naquela época eles não chamavam óleos essenciais, para tratar os desequilíbrios físicos. E aí a gente vai para 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, com Hipócrates, o pai da medicina, já falando sobre doenças psicossomáticas. Mas hoje, dentro da história medicina do futuro, eu queria olhar para um lugar um pouco diferente com vocês. Eu gosto muito desse assunto, eu estudo vários médicos que são autores de livros, um deles, o Willem, que é um dos fundadores do Médicos Sem Fronteira, que utiliza muito óleos essenciais aí na prática, em regiões da África, com escassez de recurso, de subsídio, de matéria-prima, de insumo, né? Ele usa óleos essenciais, tem até um livro publicado chamado Óleos Essenciais Antivirais, que é um livro incrível, onde ele vem contar sobre a resposta e o resultado desses óleos aí no tratamento de doenças causadas pelo coronavírus, que é uma família grande, por dengue, por SARS, por malária, enfim, ele vem trazendo a experiência de campo dele de acordo com o resultado da utilização desses óleos essenciais. E aí a gente tem
alguns desses autores que defendem uma coisa que eu acho que, no mínimo, a gente pode refletir, e hoje a minha proposta é uma reflexão, que é a gente, em 20 anos, segundo esses autores, a gente não tem mais antibióticos potentes o suficiente, porque a medicina não está conseguindo acompanhar a mutação desses patógenos, né? Desses vírus, bactérias, enfim, eles estão mutando muito rápido e a gente está sempre correndo atrás, até em função de desmatamento, outros gêneros aparecendo, enfim, sendo liberados aí no ar, vindo de outras matrizes, e a gente realmente não consegue correr atrás dessa informação com a velocidade e a agilidade que eles se modificam. Muito bem. E o que isso tem a ver com a aromaterapia? Se a gente já sabe que os óleos essenciais também têm propriedades terapêuticas, né? O orégano, por exemplo, é considerado um antibiótico do futuro, que ao contrário do antibiótico que acaba destruindo toda a microbiota, né? As nossas células de defesa, o orégano atua de uma forma diferente, né? Mantendo, protegendo essa flora, né? Trabalhando e atuando só no patógeno. Muito bem. Mas como é que esse óleo essencial funciona? E por que ele funciona tão bem a ponto de ser chamado de uma medicina do futuro, ou ser considerado, pelo menos, nesse lugar? A planta, ela tem uma riqueza aí de componentes químicos que pode chegar a ter 200, 300 ingredientes dentro da composição dessa plantinha. Alguns são traço, alguns a gente não consegue nem saber qual é o percentual desse elemento, desse componente dentro da fórmula, mas a gente sabe que essa mistura é que faz a mágica acontecer, né? Muito bem. Mas essa plantinha, a cada safra dela, ela tem uma condição de solo, uma condição de temperatura, uma condição de rega, uma condição de água, ela tem uma condição da própria terra, né? Ela tem condições diferentes, ou seja, a cada safra dessa colheita, essa planta quimicamente é diferente. Ela nunca é igual. Ela pode ser a mesma lavanda, mas a cada colheita ela tem uma característica diferente, porque o universo, a Terra, o nosso planeta é dinâmico. Esse ecossistema que ela vive é dinâmico, né? Então, ela tem um processo de mutação, entre aspas, que não é uma mutação, tá? Mas a alteração nessa composição química dessa plantinha acaba impedindo que o vírus, por exemplo, entenda e rastreie, e copie, e se modifique, né? Porque ela também é mutável. Então, esses autores vêm contar o quê? Que se a gente aliar o uso dos óleos essenciais, que também estão em transformação, continuam mantendo a sua potência, a sua atuação, porém com esse diferencial, né, de transformação a cada lote, com a alopatia, que é específico, que direciona toda a sua força para mirar naquele lugar, para atacar o alvo e atingir o objetivo, a gente passa a ter uma medicação imbatível, né? Extremamente potente, extremamente poderosa. Então, a medicina do futuro, para mim, e para esses autores também, é uma medicina onde a gente vai usando o melhor dos dois mundos, né? Claro, dependendo da gravidade, da situação, de como bater, em questões emergenciais, graves, que demandam uma resposta muito rápida, que a gente tem que ir por um caminho, tem questões do dia a dia, do cotidiano, mais suaves, quadros até não precisam nem ser mais suaves, mas que a gente tem condições de tratamentos um pouquinho mais longos,
a gente pode ir por outro caminho, mas a ideia e o objetivo dessa conversa hoje é refletir sobre caminhos e como é que a gente pode ir agregando, somando essas informações. A gente não precisa excluir nada, a gente só precisa, de repente, se abrir para fazer as transformações que podem ou precisam ser feitas. Então, esse universo dos óleos essenciais é um universo muito rico, com muitas pesquisas científicas já comprovando aí a atuação deles como antibióticos, viricidas, fungicidas, bactericidas potentes, comparados com alguns alopáticos, inclusive com resultados tão bons, ou muitas vezes melhores, né, do que esses remédios industrializados. Então, no final, a medicina do futuro não deixa de ser a medicina do passado, né? A medicina que os nossos ancestrais, e não precisamos nem ir tão longe, talvez as nossas avós já utilizassem aí para cura de várias questões de saúde, de mãe, de pai, de filho, né? Então, a medicina do futuro é um resgate da medicina do passado, aliada aos melhores recursos que a tecnologia pode entregar para a gente hoje. Quem tiver curiosidade e interesse de saber bibliografia, o nome desses livros, enfim, vocês escrevam aqui, que eu posto depois lá nos comentários, tá? Quem gostou, dá um like, quem gostou, compartilha, façam o seu comentário, a sua observação, se vocês concordam, se vocês discordam, porque esses temas são para a gente dividir, compartilhar e refletir a respeito. Gratidão, até o próximo encontro.